nosso assunto hoje é sobre as 4 massas base para você fazer qualquer tipo de pão modelado com ela. Tá bom? A primeira, então, como a gente já viu, é a massa base de pão salgado. Existe alguma diferença entre a massa de pão salgado? A gente pode mudar alguma coisa no pão, na massa de pão salgado? Existe algumas mudanças e algumas coisas que você pode fazer nessa massa base. Essa massa base que eu ensino para vocês aqui, já tem o vídeo no canal, já coloquei para vocês. Essa massa base de pão salgado, ela é, para começar, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, que a minha farinha está fraca, e uma colher de sopa rasa de sal. Tudo isso peneirado junto. Depois que você peneira tudo isso junto, o que vai acontecer com essa massa? Você vai misturar com batedor de arame fouet, misturar, até que todos os ingredientes se fundam no meio da farinha e você não consiga enxergar mais nenhum ingrediente. Misturou. Agora a gente vai acrescentar 400 ml de água, só que essa água precisa estar gelada. Se essa água não estiver gelada, você não vai conseguir a crocância do pão e nem vai conseguir aquela pestana, porque o pão salgado ele precisa ser rústico e precisa ser com a casca bem crocante mesmo, bem duro, que eu posso dizer. Não tem como fazer nada. A partir daí, com a colher de pau, você mistura até formar uma massinha. Gente, sempre falo isso. Toda vez que você for fazer um pão salgado, essa primeira fase é uma das mais importantes. Quanto mais lisa for essa massa no começo, melhor. Porque se essa massa no começo for bem lisa, quando você for sovar a massa para chegar no ponto de véu, você chega no ponto de véu muito mais rápido do que quando você deixa grumos aqui na massa no princípio. Então, bem no comecinho aqui da massa, todas elas sempre bem lisa, para depois você, na hora que você for sovar, ficar bem mais fácil, ficar bem leve. Então, depois que você fez essa massinha bem lisa, você vai começar a acrescentar cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada. E eu vou falar de novo. Todo mundo fala para mim, 700 gramas de farinha de trigo? Só, gente, que aos poucos, até dar ponto de você começar a manusear a massa com a mão, porque vai ficar pesado com a colher de pau, você não vai conseguir mexer mais, você consegue manusear com a mão. Nesse momento que você começa a manusear com a mão, aí você vai introduzindo a farinha de trigo aos poucos, até você ver que a massa já está desprendendo do recipiente e desprendendo também das mãos. Não vai colocar 700 gramas de farinha de trigo toda, porque pode acontecer de você colocar farinha de trigo a mais e a massa ficar muito dura, ou você colocar farinha de trigo a menos. Então, sempre aos poucos, até dar ponto de você sovar com as mãos. E a partir daí, você passa a sovar essa massa na bancada enfarinhada. E você vai precisar, na massa de pão salgado, não tem escolha e não tem desculpa. Você precisa atingir o ponto de véu, que é onde a massa fica bem elástica e macia. E a partir daí, você deixa descansar cerca de 20 minutos, coberto com saco plástico. E depois desse momento, aí você vem para cá, na bancada enfarinhada de novo. Eu não gosto de usar bancada enfarinhada na segunda fermentação. Eu gosto de bancada untada com óleo, porque daí eu já deixo a mesa limpa que está tudo certo. E aí você escolhe a massa de pão que você vai fazer, modelo de pão que você vai fazer, e aí você corta a massa e já faz os modelos e já deixa descansar na forma enfarinhada, pincelada enfarinhada, para depois assar. É assim que é feita a massa de pão salgado. Massa de pão salgado, então, só recapitulando, precisa ser a água gelada. Mas se a água gelada vai deixar, com esse frio, vai deixar meu pão
vai demorar mais. Tá, vai demorar, mas só que se não for água gelada, o que vai acontecer é que seu pão vai ficar macio. E pão salgado não pode ficar macio, tem que ficar crocante por cima. Não adianta essa regra, tá bom? A segunda massa é a massa base neutra. Como já disse, precisa do recheio salgado. Essa massa, ela não é nem doce, nem salgada. E ela é feita exatamente no começo, como é feito o pão, a massa de pão salgado. Então vamos lá. Primeiro, para fazer a massa base neutra, você vai precisar de peneirar 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Peneirou, mistura tudo isso muito bem para que o fermento suma no meio da farinha, porque pode dar problema aí de não crescer, então tem que sumir o fermento. Depois disso, você reserva essa farinha e a gente vai fazer a massa, que a massa é 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e depois 20 ml de óleo. Mistura isso tudo muito bem até formar um creminho bem liso e a partir daí você coloca, se é massa base neutra, você coloca 400 ml de água morna. Por que água morna agora e não gelada? Porque agora eu preciso que essa massa fique bem macia, porque ela é a massa que eu vou fazer os salgados para a padaria. Então, se você colocou água morna, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aquela farinha que a gente peneirou junto com o fermento biológico seco e vamos colocar aqui agora nesse creme que a gente fez aqui, né? Nesse líquido que a gente fez aqui. Mistura. E outra coisa que eu falo para vocês é que nessa etapa, quanto mais lisa a massa, melhor o resultado final do ponto de véu e o resultado final dos seus pães mais macios lá na frente. Deixou essa massa bem macia, bem lisa, o que você vai fazer agora? Você vai pegar cerca de 700 gramas de farinha de trigo, 700 ou 800 gramas, independe de quanto de farinha de trigo que você vai colocar. Você vai colocando aos poucos até dar ponto de você mexer com as mãos. De novo, mexeu com as mãos. Já a massa já começa a desgrudar do recipiente. E desgrudar das mãos, é hora de passar para a bancada enfarinhada e sovar delicadamente até ficar macia e elástica. Feito isso, deixa descansar por 20 minutos e depois desses 20 minutos a gente volta para a bancada com óleo para a gente sovar a massa só para ela perder aquela fermentação que ela teve lá, para ela voltar no seu estado normal. A partir do momento que ela volta para o seu estado normal de fermentação, a gente começa a cortar a massa e fazer os salgados que a gente precisa fazer com essa massa. Você escolhe qual tipo de salgado e recheio que você vai colocar e faz. E aí deixa descansar para depois assar os pães. Essa é a massa base neutra. E recapitulando, todo o recheio da massa base neutra tem que ser salgado e a água tem que ser morna. A terceira para fazer é a massa de pão doce. Como já vimos, a massa de pão doce segue a mesma regra das outras receitas que a gente fez até agora. A massa base de pão doce é somente para pão doce sem recheio. Então, é 500 gramas de farinha de trigo peneirada junto com 10 gramas de fermento biológico seco. Mistura muito bem, peneira, mistura muito bem até que esse fermento suma no meio da farinha. Sumiu, está pronto. E guarda essa farinha para a gente usar daqui a pouco. E aí a gente parte para a massa, que a massa é 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, 1 colher de chá rasa de sal e 20 ml de óleo. Fez isso, misturou, vai formar um creme. Agora a gente pode mudar a água para o leite, porque é um pão doce. Então a gente vai acrescentar aqui 400 ml de leite morno. Por que morno? Porque a gente precisa
que essa massa de pão doce fique bem macia. A gente precisa que essa massa de pão doce fique bem macia por dias até, né? Depois de assado. Então, feito isso, pega aquela farinha lá que você já misturou o fermento e já peneirou e passa para cá, para esse creme, esse líquido que a gente acabou de fazer. E nessa fase, como já disse, tem que ser bem lisa a massa. Bem lisa, deixou bem lisa a massa, você vai ter um resultado de pão doce lá no final, melhor. Feito isso, começa a colocar nessa massa cerca de 700 a 800 gramas de farinha de trigo peneirada e sempre aos poucos. Não coloque tudo junto, porque depois a massa pode ficar dura ou você pode colocar farinha a mais ou farinha a menos. Não dá, vai aos poucos até que essa massa comece a desgrudar da lateral do recipiente, desgrudar também das mãos. Feito isso, passou para a bancada enfarinhada e a gente começa a sovar essa massa bem delicadamente até que ela fique macia e elástica. Vai ser rápido se você deixou lá no começo a massa lisa, tá bom? Feito isso, cobre o recipiente com saco plástico com a massa e deixa descansar por 20 minutos. Passou 20 minutos, volta para cá para a bancada com óleo e sobe um pouquinho a massa para ela perder a fermentação e voltar ao seu estado normal. A partir daí, você já escolheu o seu modelo de pão doce sem recheio e vai começar a fazer o modelo de pão, põe na forma, deixa crescer para depois assar. Essa é a massa de pão doce básica, sem recheio, sem nada, tá bom, gente? E a quarta e última massa que eu tenho para falar para vocês é a massa base de pão doce recheado. Essa sim, precisa de fazer algumas mudanças nela, porque ela precisa da estrutura para receber o recheio doce e para receber o creme em si. E essa massa segue a mesma regra, que é 500 gramas de farinha de trigo peneirada com 10 gramas de fermento biológico seco, peneira muito bem para tirar tudo que é impureza e aerar a massa. Depois você, com um batedor de arame fouet, mistura muito bem para que esse fermento biológico seco, esse é o jeito certo de usar o fermento biológico seco para não dar erro na massa, de não crescer depois. Ele tem que sumir, misturar, você tem que misturar, e ele tem que sumir no meio da farinha até você não ver mais o fermento. Esse é o jeito certo para não ter erro na massa. E a partir daí, gente, você reserva essa farinha de trigo com fermento que a gente vai usar daqui a pouco quando a gente preparar a massa. Essa massa, lembre-se que tem um pouco de peculiaridade nela, então vamos com calma aqui para você entender bem. Essa massa é feita assim, são 2 ovos inteiros, tudo bem? 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Essa massa é feita igualzinha o pão doce. Do mesmo jeito que você fez o pão doce, você vai fazer essa massa. Então vamos lá, recapitulando então. Depois que você fez esse creminho, como é uma massa de pão doce, eu posso usar ou água ou leite. Nesse caso, eu vou usar leite, que é 400 ml de leite morno. Coloco nesse creme e vou misturando até que talvez derreta a manteiga ou derreta o açúcar. Mistura muito bem. E a partir daí, deixa esse creme bem liso, igual eu já falei. Pega a farinha que você peneirou e misturou junto com o fermento e coloca aqui nesse creme que a gente acabou de fazer. Coloca de uma só vez, coloca toda ali e começa a misturar até que forme um creme bem liso. Essa massa, quanto mais lisa aqui no começo, gente, melhor. Eu estou parecendo repetitivo e eu gosto de ser assim, porque eu falando repetitivo assim, vocês vão gravando na mente que não é para errar mesmo, do que eu falar só uma vez e depois jogar no ar e vocês não conseguirem entender. É para isso que eu estou repetindo passo a passo para você entender. E essas receitas estão aí no canal, já fizemos várias delas, né? Feito isso, deixou esse creme bem, essa massa bem lisa. Agora você vai acrescentando cerca de 700 ou 800 gramas de farinha de trigo aos poucos, sempre aos poucos, para que ali você possa moderar e com a colher de pau, mexendo sempre a cada adição,
você possa moderar para que a massa não fique tão seca ou que a massa não fique tão mole. Então vamos aos poucos aqui. Você vai fazer isso até você não conseguir mais mexer com a colher de pau, porque a massa ficou muito pesada. A partir daí você começa a mexer com as pontas dos dedos, né, gente? Como eu já ensinei. Mexendo com as pontas dos dedos, depois mexe com as mãos, até que essa massa dentro do recipiente comece a desgrudar do recipiente e desgrudar também das mãos. Certo até aí? Estamos combinados? Estamos entendendo até aí? Então tá. Feito isso, você vai passar essa massa para a bancada farinhada, vai começar a sovar ela até que ela fique bem macia e bem elástica. Bem elástica mesmo, porque essa a gente vai rechear, então ela precisa ficar bem elástica. Se você conseguir o ponto de véu, faça. E você vai conseguir deixar ela bem elástica e bem macia com um ponto de véu bem rápido, porque lá atrás você fez uma massa bem lisinha, como eu te falei, você lembra, né? Então, o que vai acontecer aqui? Fez a massa, já sovou, faz uma bola, coloca dentro do recipiente, cobre esse recipiente com saco plástico, deixa descansar por 20 minutos somente. Passado esse tempo, você volta a massa para cá. Gente, preste atenção. Essa massa é feita exatamente igual ao pão doce. Só que ela tem uma peculiaridade, e eu fui ler o comentário aqui e eu acabei me perdendo. Coloca essa massa na bancada enfarinhada. Fez a massa. Sovou, fez a massa. Forma uma bola com essa massa, em cima da bancada ainda. A partir daqui, sem descanso ainda, você vai começar a abrir a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. E aqui no centro você vai colocar 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Pode ser margarina também. Coloca ali dentro e começa a envelopar a massa. Nesse que você começa a envelopar a massa, você vai sovando com as pontas dos dedos bem delicadamente até que essa massa absorva completamente a manteiga. Parece que vai dar tudo errado, a massa vai ficar mais mole, vai começar a grudar na mesa, vai desbancar tudo, você vai querer jogar a massa fora, mas não, tenha paciência, porque é num toque de mágica, daqui a pouco a massa absorve toda a manteiga e ela volta ao seu estado normal. Sem colocar farinha, sem nada, tá bom? Então é assim que é feito a massa de pão doce recheado. Pega essa massa já toda já sovada com a margarina, com a manteiga dentro, coloca no recipiente, cobre o recipiente com saco plástico e deixa descansar por 20 minutos. Passados esses 20 minutos, volta para a bancada a massa, começa a sovar de novo essa massa delicadamente até que essa massa perca toda a fermentação que ela atingiu lá e volta ao seu estado normal de fermentação, bem macia e bem elástica. Depois que ela voltar no seu estado normal, aí você escolhe qual tipo de pão modelado que você vai fazer e qual tipo de recheio ou creme que você vai usar.